Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é André, você está assistindo o canal André Soneca e hoje vamos falar sobre Toy Story 2. Esse filme conseguiu uma aclamação crítica. Esse filme conseguiu arrecadar 497 milhões de dólares nas bilheterias. Logo, já foi aclamado como um clássico recente da Pixar. Eu concordo com essa opinião? Eu discordo? Assiste o vídeo para você descobrir. Antes de começar a falar a sinopse, eu queria falar um pouquinho da produção desse filme. E só de ver a produção desse filme, a gente já pode ver que Toy Story 2 pode ser considerado um filme admirável. John Lasseter, o diretor do filme, teve a ideia de criar Toy Story 2 um mês depois da estreia de Toy Story. Ele ia fazer uma viagem de avião, então ele encontrou um menininho brincando com o brinquedo do Woody. Então ele ficou pensando, nossa, que gracinha, eu acho que eu gostaria de fazer um filme para essa criança. Foi aí que ele teve a ideia, olha só, vamos criar um Toy Story 2, vamos. E aí começou a produção desse filme. Beleza? Engatou a produção. Só que assim, no final dos anos 90, a Disney, não a Pixar, a Disney costumava fazer sequências de seus clássicos antigos da Disney e até dos mais recentes e não lançava essas sequências no cinema. Ela lançava direto para DVD e no início ela pensou em fazer isso com o Toy Story 2. No início eles até ficavam discutindo para saber se a animação poderia ser feita em 2D ou se ela seria feita em animação computadorizada mesmo, o CGI. Então eles decidiram que seria a animação em CGI, em 3D, mas aí eles pensaram, o 3D é muito complicado para a gente fazer para lançar, e o 3D vai exigir muito dinheiro, vai exigir muito trabalho, isso não ia compensar se fosse lançado só para DVD, vamos lançar nos cinemas, aí sim ele pode fazer mais dinheiro, né? Pode se pagar, né? Então eles resolveram lançar no cinema. A produção do filme foi avançando, mas então o que acontece? O diretor do filme, o John Lasseter, ele foi olhar os rolos do filme para ver como é que estava indo a produção e ele ficou descontente, achou que aquilo ali não era o suficiente, disse que o filme tinha que ser melhor, então foi pedir um novo prazo para a Disney e adivinha, os executivos da Disney recusaram o prazo. Então eles tiveram que refazer o filme inteiro em um período de 9 meses. Isso sem falar que em 1998, um dos trabalhadores lá da Pixar, que era encarregado de limpar os arquivos lá dos computadores, ele sem querer excluiu toda a pasta raiz de Toy Story 2. Ou seja, toda a animação de Toy Story 2 foi simplesmente excluída do computador, faltando alguns meses para o filme estrear. A produção do filme só continuou depois disso, porque uma das animadoras, ela tinha um filho pequeno para criar, então ela trabalhava em casa. Então ela tinha uma cópia da pasta raiz no computador dela que ficava em casa. Só por causa disso que a produção continuou. É por isso que eu digo que Toy Story 2 é um projeto admirável. Com uma produção tão maluca dessas, é preciso esforço, esforço, esforço e mais esforço para conseguir fazer alguma coisa boa sair de uma produção dessas. Como eu disse, o filme foi aclamado pela crítica e pelo público logo que ele estreou. E até hoje ele é considerado um dos melhores filmes da Pixar. Ele tem 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. E ele é considerado uma das poucas sequências de animações a realmente a superar e a ser melhor do que o original. E eu não concordo com isso. Vamos lá, não é que eu acho que o filme é ruim. Na verdade, o filme é ótimo. Ele tem vários elementos positivos, mas tem algumas coisinhas nesse filme que fazem eu pensar, o primeiro não tinha isso, o primeiro era melhor, né? Vou contar a sinopse aqui do filme e já virou tradição, né? A gente vai começar com os elementos positivos e depois a gente vai para os elementos negativos do filme. Vamos lá, depois do final de Toy Story, o Woody e o Buzz já realmente criaram uma conexão juntos, agora eles são tipo melhores amigos. E o Andy está indo para um acampamento e ele quer levar o brinquedo favorito dele, né, o Woody. Mas então, enquanto o Andy estava brincando com o Andy sem querer acaba rasgando o braço do Woody. Acaba fazendo um corte brusco ali, dá até pra ver o algodão do bichinho. Então ele pensa, meu brinquedo tá quebrado, eu não vou levar ele pro acampamento. Depois eu volto aqui, quando eu voltar do acampamento eu volto e conserto ele. Então a partir de aí o Woody começa a se sentir desprezado. Ele começa a pensar tipo assim, caramba, olha, eu estou... Será que se eu me deteriorizar ainda mais, o Andy não vai mais querer brincar comigo? Porque só com o rasgão ele já não quer
me levar para o acampamento com ele, imagina se eu me rasgasse ainda mais. Então, o que aconteceu? A mãe dele, vendo o rasgão dele, resolve colocar ele numa prateleira. E, tipo assim, essa prateleira é como se fosse literalmente um cemitério. Essa prateleira é um lugar todo cheio de poeira. E lá tem um brinquedo com que o Woody se identificou muito, que é o Easy. O Easy é um pinguim. Ele também tá com um defeito. Sabe aqueles brinquedos que quando você aperta faz um barulhinho? Então, ele é esse tipo de brinquedo. Ele faz esse barulho por causa de um apito, mas o apito dele tá com defeito, então ele não pode mais apitar, como se ele fosse um brinquedo inútil, que não dá pra brincar com ele, então ele é posto lá na prateleira. O Woody começa a se sentir um brinquedo inútil igual a ele, porque pensa, nossa, eu estou aqui numa prateleira onde o Andy não vai poder brincar comigo, não estou lá embaixo, lá com os meus amigos. O que vai acontecer comigo a partir de então? Como será o meu futuro? E esse pinguim, o Easy, já tá tanto tempo naquela prateleira que ele já tá com um estado depressivo, falando assim pro Woody. Esse é o destino de todos os brinquedos quando eles envelhecem ou quando eles são quebrados. Eles acabam sendo colocados na prateleira, esquecidos, ninguém nunca brinca com eles. E então a mãe do Andy aparece, coletando alguns brinquedos velhos pra levar pra uma venda de garagem. Porque o Andy não brinca mais com esses brinquedos. E ela acaba levando o Easy. O Woody fala, não, eu não posso deixar isso acontecer com aquele pobre pinguim. Eu vou lá na venda de garagem, resgatar ele e trazer ele de volta pro quarto. Mas então, em meio disso tudo, acontece uma confusão e o Easy volta pro quarto do Andy e o Woody acaba sendo roubado lá na venda de garagem por um cara chamado Al. Esse Al, ele trabalha numa loja de brinquedos e ele está coletando alguns brinquedos, vários brinquedos na verdade, para ele fazer uma coleção. Sabe aqueles adultos colecionadores, sabe? De produtos, de brinquedos, revistas, gibis. Então ele é tipo isso. Ele tá fazendo isso porque um museu de brinquedos está interessado numa coleção antiga de brinquedos que eram muito famosos lá nos anos 50 e que agora não existem mais. Eles são uma raridade completa. E como esses brinquedos são muito raros, o museu vai pagar bem caro, pagar bastante para quem trouxer a coleção inteira para o museu. O Woody descobre que ele é o protagonista dessa coleção de brinquedos. Nos anos 50 existia um desenho animado com o Woody, ele era o protagonista e o desenho era um maior sucesso, era um show mesmo, todo mundo gostava. Conforme os anos foram passando, os brinquedos de cowboys acabaram perdendo a fama e dando lugar para os brinquedos espaciais, tipo o Buzz Lightyear. O desenho foi cancelado antes do último episódio e os brinquedos dos personagens do desenho acabaram sendo esquecidos com o tempo. Quando o Al chega em casa para guardar o Woody e vai embora, o Woody fica sozinho, o Woody acaba encontrando os outros brinquedos da coleção, que é uma cowgirl, é difícil falar esse nome, né? Cowboy é fácil, mas cowgirl, um cavalo chamado Bala no Alvo e um velhinho chamado Mineiro. Todos esses brinquedos estão muito animados com a chegada de Woody. Todos eles querem muito ir para o museu. Dada a sinopse, vamos começar a falar dos elementos positivos do filme. Vamos falar da animação, que está a quilômetros e quilômetros da animação lá do primeiro filme. Eu sei que esse filme só foi feito 4 anos depois do primeiro, mas, sei lá, parece que foi feito uns 10 anos depois, porque a animação já está muito melhor trabalhada. Isso quer dizer que ela não está datada? Não, ela está datada. Uma animação dessas, se fosse lançada hoje em dia, pode ser considerado mal feito. Mas naquela época estava maravilhoso. Essas imagens aí que vocês estão vendo, por exemplo, você não pode dizer que essas imagens são feias, né? A animação de Toy Story 2 é mais um passo na direção certa para a animação 3D ultra mega realista que nós temos hoje em dia. Esses personagens novos da coleção de brinquedos antigos, que é a Jessie, o Bala no Alvo e o Mineiro. Esses personagens, cara, eles são maravilhosos. Todos eles possuem um passado trágico. O Mineiro é assim, ele nunca passou pelo objetivo de vida de todo brinquedo, que é ser brincado por uma criança. A caixa dele nunca foi aberta, então ele nem sabe como é que é a sensação de como é ser brincado por uma criança. Então, o objetivo de vida dele é poder ir para o museu para ele ser amado e admirado por milhares de crianças. Por mais que ele nem seja tocado por essas crianças, ele vai se sentir melhor consigo mesmo porque ele vai se sentir
amado, adorado e visitado por várias pessoas que só estão ali para saber que ele existe. Ele vai se sentir glorificado com tudo isso. E a Jessie, assim, tenho sentimentos mistos em relação a Jessie. O que eu não gosto dela é que é a personalidade dela. Eu acho a personalidade dela meio chatinha. Aquela personagem que tá sempre agitada, tá sempre cheia de energia e tudo mais, que tá sempre gritando, correndo por aí. Eu não gosto desse tipo de personagem, eu acho esse personagem meio chato. Mas o que eu gosto nela é que ela não é só isso. A Jessie provavelmente tem um passado mais trágico e mais triste de Toy Story 2. Vamos começar a falar aqui. Ela também tinha uma dona. Ela era o brinquedo preferido dessa dona. Só que conforme os anos foram passando e a dona da Jessie foi crescendo, a Jessie acabou sendo esquecida embaixo de uma cama por anos e anos. Quando a dona dela finalmente lembrou da existência da Jessie, ela colocou a Jessie numa caixa e a Jessie foi vendida. Então, a partir de então, a Jessie possui uma paranoia, meio que um medo de caixas, um medo de ser abandonada. A cena em que tudo isso acontece é magistral, sério. É uma cena que realmente bate no fundo do coração. Provavelmente é a cena mais triste do filme inteiro. Eu não chorei com essa cena, mas assim, se você tem facilidade pra chorar com cenas tristes em filmes, provavelmente você vai chorar, porque realmente é um momento muito tocante. Por mais que Jessie possa ser considerada a personagem mais complexa desse filme, o Woody também não fica muito atrás, não. Nosso protagonista continua tão interessantíssimo como ele era no primeiro filme. Olha só toda a carga emocional em volta do Woody. Quando ele chega no quarto do Al, ele pensa tipo assim, eu quero sair daqui, eu preciso sair daqui, eu preciso voltar pro quarto do Andy, preciso voltar pro quarto da minha criança. Conforme ele vai interagindo com o Mineiro e com a Jessie, ele vai realmente querendo ir morar no museu, por causa daquele conflito interno lá atrás do começo do filme, quando ele tava pensando assim, meu pai do céu, será que se eu me deteriorar ou se eu envelhecer, o Andy não vai mais querer brincar comigo? Ele começa a lembrar disso. Ele percebe que o tempo vai passar e, inevitavelmente, o Andy vai perder o interesse nele. Por mais que o Andy ame esse brinquedo de coração, é óbvio que no futuro ele não vai levar esse brinquedo para a faculdade ou para a lua de mel. O Andy vai crescer alguma hora e o Woody vai ser esquecido. Foi isso que aconteceu com a Jessie e é isso que pode acontecer com ele. Então ele começa a pensar na possibilidade de ir no museu. E ele começa a ver os pontos positivos de ir para o museu. Se ele for para o museu, é como se ele tivesse um tipo de imortalidade. Ele nunca vai ser esquecido, nunca vai ser abandonado. Porque as crianças vão naquele museu apenas para ver que ele existe. E ele vai ser amado e admirado para sempre. Olha o nível da história que a gente chegou. Um filme que tinha tudo para ser bobinho. Afinal, a sinopse de Toy Story é brinquedos que ganham vida quando seus donos não estão olhando. É isso que faz de Toy Story tão bom, a franquia no geral. É isso que faz isso tão bom. Ele pega uma premissa completamente boba e absurda e transforma numa coisa completamente emocional, humana, interna. Depois que o Buzz e os amigos do Woody lá do quarto do Andy chegam na casa do Al para resgatar o Woody, para fazer ele voltar pro quarto do Andy, e o Woody revela o desejo dele de ir pro museu, o Buzz faz o Woody entender de que ir para o museu não é a escolha certa por um motivo. Porque como todo propósito de um brinquedo é ser brincado por uma criança, se o brinquedo não for brincado, ele não vai estar aproveitando a vida. Depois disso, o Woody pensa melhor, aí ele absorve tudo isso e decide voltar para a casa do Andy. Ele finalmente percebe que essa é a melhor decisão a se tomar. E ele ainda decide levar os outros brinquedos junto com ele, os brinquedos que estavam na coleção. E o Mineiro acaba se revelando o grande vilão da história, acaba sendo um plot twist, mas não é um plot twist que jogar na sua cara um plot twist só pra se surpreender. É um plot twist que realmente faz sentido. Faz sentido ele ser o vilão. Tudo que ele faz é com o objetivo de ir pro museu. E ele quer ir muito pro museu porque, como eu disse antes, ele nunca foi amado por uma criança. Faz todo sentido ele querer ir pra lá. Faz todo sentido ele não ter interesse algum em ir pra casa do Andy junto com o Woody. E aí depois de altas tretas lá, dele tentando sabotar o Woody, fazendo com que ele não vá pra casa e vá pro museu, eles acabam derrotando o Mineiro,
levando a Jessie e o bala no alvo lá pra casa do Andy. O Woody vai junto, é claro. E então eis que temos a grande mensagem do filme. É óbvio que algum momento ruim de decepção vai acontecer. É por isso que você deve aproveitar a vida ao máximo. Você deve aproveitar a vida do jeito que faz você se sentir bem. Se você está tão preocupado com o fim da sua vida, você vai desperdiçar os melhores anos dela pensando no fim, pensando, nossa, como será? Nossa, minha vida vai chegar ao fim alguma hora, sabe? Não pensa nisso, sabe? Viva a sua vida da melhor maneira possível. Quando o fim chegar, porque ele vai chegar alguma hora, você vai olhar para trás e vai lembrar que você teve uma vida maravilhosa. E é isso que vale a pena. Olha só que maravilhoso, olha só que complexo é essa mensagem. Novamente, tudo isso com uma premissa de brinquedos que ganham vida quando seus donos não estão olhando. Sabe? Olha só que genial. Então, isso significa que Toy Story 2 é melhor do que o original? Não exatamente. Eu vou comentar agora os elementos negativos do filme que me fazem pensar que esse filme não é melhor do que o primeiro, porque toda essa história que eu contei é maravilhosa, não é? Maravilhosa, mas aí é que tá. Lembra que eu disse que os brinquedos do quarto do Andy estavam à procura do Woody para trazer ele de volta pro quarto? Então, existe toda uma subtrama em volta desses brinquedos. Uma subtrama toda desnecessária e toda voltada para quê? Pro cômico. Eu não estou dizendo que é ruim ter uma subtrama no filme cômica. Além disso, o humor de Toy Story 1 era uma das melhores coisas daquele filme. Mas, aí é que tá, o problema desse filme é que o humor dessa subtrama não casa bem com a trama principal, não é orgânico. Uma hora nós temos Woody fazendo seus questionamentos interessantes sobre a vida e no outro nós temos uma cena dos brinquedos do quarto do Andy atravessando uma rua da forma mais espalhafatosa possível. Sabe, você percebe o quanto que é diferente uma trama da outra e é totalmente desnecessário. O interessante de Toy Story 2 é a trama principal e a subtrama acaba tirando muito foco do filme. É por isso que eu acho que a estrutura de Toy Story 2 não é orgânica. Eles chegam até a fazer uma subtrama dentro dessa subtrama cômica de um segundo Buzz Lightyear que se comporta exatamente como o Buzz Lightyear se comportava lá no primeiro filme, querendo ser um patrulheiro espacial e tudo mais. E essa trama ganha muito espaço, espaço até demais. Por que colocar isso no filme? Qual a necessidade? Se fossem apenas alguns momentos cômicos que aparecessem no filme, de vez em quando, sabe, de 1 minuto ou 2 no máximo, eu não ia reclamar. Mas é que tá, isso não são momentos, é uma subtrama inteira girando em torno disso. Não é como no primeiro Toy Story. As duas tramas são tão discrepantes uma da outra que para algumas pessoas pode até deixar um pouco a desejar a maneira de acompanhar o filme. É aí que o filme deixou a desejar para mim. Ele tem uma trama principal que é tão bem feita, que é tão boa, mas ao mesmo tempo ele dá o mesmo tempo de tela para toda uma subtrama que não tem o menor sentido de estar ali, não tem o porquê ele estar ali, só tá ali para ocupar espaço, como se os diretores tivessem falado isso. O filme precisa ser maior. Olha só, vamos pegar o Buzz Lightyear, fazer toda uma subtrama que não tem nada a ver com a trama principal e vamos colocar lá no filme. Não importa como vamos colocar, mas coloca aí. Parece que foi isso. Até na trama principal tem uma coisa que me deixa um pouco a desejar, que é o arco da Jessie. Sim, eu sei que eu elogiei ela agorinha, mas o problema é como esse arco se termina. Ela tem um completo pavor de caixas. Ela tem trauma de caixas, mas tudo isso é resolvido às coxas mesmo. Sim, parece que resolveram isso de última hora, sabe? Olha só, o filme tá acabando. Epa, temos que resolver o arco da Jessie. Faz qualquer coisa aí e termina logo, sabe? Parece que foi isso. Parece que escolheram a solução mais fácil. O que acontece é que o Woody fala pra ela, Jessie, olha só, sabia que o Andy tem uma irmãzinha? Você pode brincar com ela se você for pro quarto do Andy comigo. E aí, então assim... Aí ela fala assim, ah, tá bom. Ok. Agora eu quero ter uma criança. Do nada. E é isso, gente. Esses são os elementos negativos de Toy Story 2. Eles não são poucos. Eles ocupam metade do filme. Prejudicam a estrutura do filme. Eles fazem o filme ter um problema de tom. Mas
enquanto o filme tem elementos negativos, ele também tem seus elementos positivos que são tão excelentes que elevam realmente o filme para um outro patamar mesmo. Eu não considero esse filme ruim, muito pelo contrário, ele ainda é ótimo. Ele não é o melhor filme da franquia, mas ele ainda assim termina como um ótimo entretenimento, com muito mais do que um entretenimento, inclusive. O objetivo dele não é só entreter, ele tem muita complexidade em si para um filme que é considerado simplesmente um filme infantil com brinquedos. E ainda deixou uma carta na manga para acontecer mais coisas ainda na franquia, né? E é isso, gente. Esse foi o meu vídeo de Toy Story 2. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, com a sua família, se inscrevam no canal. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.